Enfim, estamos em março, o terceiro mês do ano. O número 3 é tido como o número que possui um eixo de simetria, evoca a energia psíquica e está comumente ligado a conceitos como espiritualidade, trindade, criação, expressão, alegria e comunicação. Etimologicamente, a palavra março tem origem no latim. O termo surgiu na Roma antiga, numa época em que março era o primeiro mês do ano. Março, portanto, tem origem na palavra Martius, que significa de Marte, que por sua vez referencia o deus romano da guerra. Enfim, é março e é o número 3 do nosso pesar. Assim como março é o terceiro mês do ano no calendário atual, o nosso terceiro corpo é o emocional, mas mais comumente tratado como corpo astral. Mas antes de entrar nas características desse corpo, convém falar novamente dos corpos etéreo, físico e energético. O primeiro é constituído pela matéria física, aquilo que podemos ver, tocar e sentir, ou seja, que podemos perceber e conceber pelos sentidos. O físico é a matéria e o etéreo diz respeito à forma que essa matéria assume. Esse nosso corpo, quando nascemos, é o primeiro a ser atualizado. Esse processo dura até os 7 anos de idade aproximadamente. Nele caem os primeiros cabelos, nascem outros, nascem e caem e renascem os dentes, as pernas se tornam firmes e apropriadas para o ato de andar. Aprende-se também a mastigar, a falar, a realizar tarefas como, por exemplo, higienizar-se, enfim, aprende-se a utilizar as capacidades desse corpo que compartilha a consciência dos minerais. Estes se realizam por meio da resistência e da inércia, características que serão por nós guardadas e que precisarão ser conhecidas para serem dominadas, pois nos minerais, esses aspectos são realizações, já nos humanos indica inação. Consequentemente, no final da primeira fase, começa a se atualizar o corpo energético. Esse corpo, também chamado de prânico, é constituído, como o nome indica, pelas energias que movimentam, que vitalizam o corpo etéreo físico. É exatamente essa vitalidade que diferencia um órgão, um sistema ou um corpo vivo de um morto. Esse corpo das energias é atualizado dos 7 aos 14 anos, embora esse processo não tenha uma fixidez temporal. Nele, o corpo humano passará por transformações para que ele possa acomodar a vitalidade e já em sua fase mais tardia, o corpo se transformará novamente para alojar a capacidade de reprodução. Tal como os vegetais, o corpo energético alberga a vitalidade, a expansão e a capacidade de produzir indivíduos idênticos a si, produzir o próprio alimento, vitalizar e expandir. São realizações das plantas. No entanto, para os humanos, é inação. Veremos num outro pesar que a realização humana são as virtudes, os valores e a sabedoria. Tratamos nos números anteriores de como a resistência pode atuar contra nós ao nos despertarmos do nosso sono e também em relação aos compromissos cotidianos, como, por exemplo, de uma dieta, que foi um dos temas explorados. Pois bem,
A dieta implica todos os corpos, como já mencionamos anteriormente. Aparentemente, os corpos mais implicados são o energético e o etéreo físico. O primeiro, por causa da necessidade de manter o nível de energia do corpo, é a natureza dele vitalizar e expandir as energias. E o segundo, por ser o órgão de impacto, ou seja, a matéria na qual surgirão ou não os resultados. Porém, essas divisões corpóreas são realizadas apenas para que nossa mente possa fazer uma síntese para a nossa compreensão. Nesse sentido, a atuação desses corpos quase nunca é isolada. Uma dimensão implica a outra. A primeira fase da iluminação de qualquer aspecto nosso, seja ele o etéreo físico, o energético, o emocional e ou sentimental ou mental, envolverá em primeira instância, a negação. A consciência individual, a que nós chamamos de eu, por estar apegada, apaixonada por aquilo que pensamos ou que achamos ser, não admitirá de forma alguma ser alertada sobre pontos negativos ou obscuros em nós. Se alguém nos chama atenção para o fato de estarmos um pouco acima do peso e que essa gordura abdominal é um sinal de alerta para nós, tendemos primeiramente a ignorar e a procurar qualquer ponto negativo na pessoa para deslegitimar a advertência. No entanto, naquele momento revelador em que a calça não fecha mais o zíper, ou da confrontação especular do espelho, nos conscientizamos de que existia um fundo de razão na observação realizada sobre nossa aparência. A mente, como tende à resistência, oferecerá argumentação para a manutenção da inércia, alegando que é dos gordinhos que elas gostam mais, ou ainda que todo o avião tem pneus, e por aí vai. Não estou aqui dizendo que você deva se sujeitar a padrões e a segui-los. Muito pelo contrário, quero alertar que é necessário desenvolver identidade própria, pois quando não pensamos quem somos, as massas o fazem por nós. Às vezes, negligenciamos a nossa saúde romantizando algo que nem sempre é virtuoso. Pode ser que num contexto de uns quilinhos a mais, seja um sinal de alerta para nós. E cuidar da nossa saúde é um dever para com o corpo que a natureza nos emprestou. Devemos sempre nos lembrar da máxima que o Dhammapada budista nos ensina. A negligência é o caminho da morte. Logo, pode ser que um desconforto com a balança, a princípio, pareça algo fortuito, mas que, ao longo do tempo, pode, inclusive, implicar nossa vida. A má resistência, ou seja, o negativo de permanecer, de se manter, ou o extremo disso, pode nos trazer sérias implicações em qualquer um dos nossos planos corpóreos. Uma negligência num plano mais denso da matéria, por exemplo, pode indicar uma negligência num plano mais sutil. Assim como tendemos a romantizar determinados contextos relacionados ao etéreo físico, que em si não expressam harmonia, podemos fazer o mesmo nos planos mais sutis e, com isso, naturalizarmos as debilidades e, com isso, passamos até exaltá-las quando deveríamos combatê-las. Logo, quando formos confrontados por uma advertência do tipo que citamos anteriormente, que lembremos
de que o outro funciona para nós como um espelho. Naturalmente, fala de algo que já é conhecido por nós, de algo que nós já vimos antes. Então, o melhor que temos a fazer é nos recolhermos ao nosso interior. Em primeiro lugar, o conselho que eu daria é procurar um médico, uma vez que o acúmulo de gordura abdominal pode ser um sinal de alerta para a nossa saúde. Em segundo, se for possível, é procurar um nutricionista para auxiliar no processo de emagrecimento por meio de uma reeducação alimentar, que na maioria dos contextos é sempre necessária. Entretanto, se esse segundo passo não for possível, tenha discernimento para evitar as dietas da moda, as receitas das massas ou as opiniões dos amos da caverna, ou seja, dos formadores de opinião, que muito falam sobre tudo com pouquíssima profundidade e pouco ou nada dizem sobre o essencial. Procure elevar sua consciência em relação à atitude que você irá tomar. Quanto mais alto você se posicionar, mais e melhores resultados você poderá obter. Emagrecer com base apenas nos padrões de beleza correntes ou na opinião alheia pode lhe trazer, além da banalidade da vaidade, reflexos negativos em sua saúde física e mental. Porém, se você usar a energia do corpo vital, energético, para tornar o veículo da sua consciência, o etéreo físico, mais saudável, é possível que você faça uma dieta mais equilibrada, podendo escapar do efeito ballonê, muito comum quando o assunto é dieta. Se você conseguir elevar sua consciência ao nível do corpo astral e imprimir na sua ação um reto sentir, ou seja, um sentimento mais elevado, mais equilibrado, mais harmonioso, não se movendo por inveja daqueles que se encaixam nos padrões de beleza ou por se sentir inferior a eles, você poderá prevenir decepção, tristeza, revolta, caso não obtenha o resultado esperado ou se ele não se torne fixo. O campo do pensar e do desejo, ou seja, o nosso mental concreto, também pode servir a um reto propósito, influenciando nos resultados que se pode obter com uma dada ação. Uma dieta, por exemplo, pode ser algo fortuito, casual, se não se quiser ter bons resultados. Planejamento e decisão no plano mental, um reto sentimento, uma energia equilibrada e principalmente constância e perseverança no plano físico, ou seja, ação disciplinada para resistir às investidas da mente e conservar-se firme no propósito mental, eis a chave para o sucesso. Para finalizar, vale ressaltar que no automatismo e na repetição jamais cresceremos. Nesse sentido, o resultado de nossas ações pode constantemente repetir o fracasso do passado, condicionar o presente e projetar um futuro que nunca resolverá nossas questões internas e externas. Esse texto foi composto por Calbenazzi no mês de março de 2024. Muito obrigado por nos acompanhar nessa crônica filosófica até esse momento.